Olá, seja bem-vindo à Culturaria da Rê. No vídeo de hoje eu vou conversar com você sobre o mito de Prometeu acorrentado. Esse grande ser aí tão apaixonado pela humanidade, tão protetor da humanidade, que de tanto nos proteger também causa grandes confusões, ok? Então vamos lá, vamos conhecer o mito de Prometeu e como é que ele se relaciona com a nossa criação do homem na mitologia grega. Faça esse vídeo chegar a mais pessoas no YouTube. Deixe seu joinha, se inscreva no canal e ative o sininho. Toda semana tem vídeo novo por aqui. Agora, vamos para o nosso conteúdo. No vídeo de hoje, a gente vai conhecer a história, então, de Prometeu, o mito de Prometeu acorrentado. Existem várias versões que se juntam para montar essa narrativa que eu vou falar para vocês de uma maneira resumida, para a gente entender a relação de Prometeu com a humanidade, essa sua relação de proteção com a humanidade, e outros mitos que a gente vai colocar no próximo vídeo, que são os de Pandora e de Deucalião, que fala do dilúvio. São três histórias, né, correlatas, elas estão ali interligadas pelos seus personagens e que falam, então, da humanidade em relação aos deuses. Então aqui a gente vai falar do mito de Prometeu. E Prometeu, ele é o filho de um titã, Japeto. Ele é filho de um titã, ele não é exatamente um titã, né? Ele é um ser intermediário, ele é um imortal, filho então do titã Japeto, que ajuda a Zeus, né, durante a guerra dos titãs, aonde Zeus vai se estabelecer então como o grande líder, digamos assim, né, o grande deus do Olimpo. Ele vai começar essa série olimpiana dos deuses. É nesse momento, quando as coisas já estão mais organizadinhas, os titãs já foram vencidos e tal, Zeus chega à conclusão de que ele vai povoar a Terra. E para povoar a Terra, ele vai colocar lá animais, né, todas as coisas, inclusive o ser humano. E uma das versões é nesse momento em que Prometeu cria o ser humano. Ele pega o ser humano do barro, né, junta com óleo, faz o ser humano, e a deusa Atena vai lá e dá a vida ao ser humano. Então é um trabalho conjunto de Prometeu com os deuses. E aí, criado o ser humano, então, e criado os animais, Zeus dá uma função muito especial para o irmão de Prometeu, que é o Epimeteu. Esse é o Renato, esses nomes acaba comigo, né? Mas é isso mesmo. Esse nome grego não é fácil, não. Aí o que acontece? Prometeu é o que vê assim, ele vê antes, ele é tipo um vidente, e mesmo sabendo, né, vendo as coisas que vão acontecer depois, ele continua aprontando ele. E Epimeteu é o que vê depois, é como se ele não visse as consequências dos seus atos até que elas acontecem. É interessante essa dualidade, né? Porque tem a pessoa que fala assim, eu vou fazer tal coisa e vai haver tal consequência, e eu assumo essa consequência que vai, né, no que vai dar. E o Epimeteu não, é como aquela pessoa que fala assim, não, vai dar nada não, isso daí é besteira e tal, não sabe das consequências dos seus atos. E os dois, então, são irmãos, né? E os dois também são irmãos de Atlas, aquele que carrega o mundo nas costas, né? Então é uma família aí com grandes nomes da mitologia. Então Prometeu cria o homem e Epimeteu, ele recebe como missão distribuir os dons entre os seres. Então ele vai distribuir dons como a força, que ele dá para o leão, a agilidade, que ele dá para a corça, a proteção à couraça, como por exemplo o urso, né, com uma pele muito forte, um búfalo. Também, enfim, garras, né, animais com garras para se defenderem, visões noturnas, voos longos. Então todos esses dons vão sendo distribuídos por Epimeteu para cada um dos seres que existe. E quando chega na hora de dar os dons para o ser humano, né, para essa criação aí de Epimeteu, ou de Prometeu, Epimeteu fala assim, vixe, mano, olha só, sobrou nada, distribui tudo, esqueci do ser humano. E o que aconteceu com o ser humano? Ficou o ser humano lá, no fundo das cavernas, sem poder se proteger, morrendo de medo de todos os outros animais que existiam. E Prometeu falou, não, minha criação não vai ficar desse jeito não, vou ajudar.
vou dar algo para o ser humano que vai compensar, né, toda essa ausência de dons físicos. Porque o ser humano, Epimeteu, ele já é diferentão. Por quê? Porque ele anda de pé, ele anda nas duas pernas. Ele não se arrasta pelo chão. Ele não é como um lagarto, como uma cobra. Ele consegue ficar de pé. Isso já é uma diferença, porque ele já é parecido com os deuses, né? Ele já anda numa postura ereta. E o que eu vou fazer então? Aí ele vai matutando, então fala, ideia genial, vou roubar o fogo dos deuses e vou entregar para o ser humano. E aí vai compensar todas essas coisas que faltam para ele, e ele vai conseguir, né, se desenvolver aqui na Terra. E assim ele faz. Vai ele lá e rouba o fogo dos deuses. Vocês sabem que não é uma boa ideia, né, gente? Não preciso nem dizer isso aqui. Não é uma boa ideia roubar o fogo dos deuses, desafiar os deuses, essas coisas nunca funcionam muito bem. E Prometeu, né, até parece que não sabia, mesmo assim ele vai lá e rouba o fogo dos deuses e entrega para o ser humano. Quando ele entrega esse fogo, o ser humano, então, ele ganha essa inteligência, essa capacidade de pensar. Existe na história a questão do fogo, fogo mesmo, fogo físico, para você se defender. Sabe quando a gente vai, sei lá, acampar na mata e faz uma fogueira para espantar os animais? Ou então você usa uma chama, né, para espantar os animais que estão ali tentando atacar, né? Enfim, em alguns pontos fala do fogo como fogo mesmo, para que ele se protegesse. Só que simbolicamente o fogo, gente, é sempre associado à mente, à capacidade de pensar. O fogo dos deuses é a capacidade de pensar. Em algumas partes do mito vai falar do fogo, fogo mesmo, porque assim, o homem ele não tem rapidez, ele não tem garra, ele não tem tanta força, então como é que ele se protegeria? Um fogo. Sabe quando a gente vai acampar, né, você faz uma fogueira para espantar os animais, ou então uma tocha mesmo, que se algum animal tentar te atacar, você joga o fogo e ele se afasta? Então tem essa parte do fogo físico mesmo. Só que na verdade esse fogo que Prometeu rouba, ele simboliza a mente, a razão, a capacidade de pensar, de desenvolver a razão. E é o que torna, é a razão que torna o homem capaz de entender o metafísico, capaz de entender o mundo dos deuses. E é interessante esse símbolo, porque o fogo ele é sempre para cima, né? O fogo ele é sempre vertical. Esse fogo que não se apaga, você já tentou? Eu, quando era criança, que a gente pega o isqueiro e tenta jogar assim a chama para baixo, ela queima, né? Por quê? Porque ela não desce, a chama sobe. Até um maçarico, se você tentar botar para baixo, uma hora ele sobe. Por quê? Porque o fogo é um elemento vertical. E essa verticalidade é a representação da razão que Prometeu traz para o homem. Ele também é purificador, o fogo queima, ele purifica, ele transmuta, ele é capaz de transformar o homem em um ser divino, né? Através da sua compreensão do mundo dos arquétipos, do mundo metafísico. Então, quando Prometeu traz o fogo, ele traz não só o fogo físico, mas ele traz essa inteligência que faz com que o homem desenvolva ferramentas, sociedade, busca pela justiça e todas essas coisas maravilhosas que o ser humano é capaz de fazer através do bom uso da sua razão, né? Prometeu talvez não tivesse noção do que acontece quando a gente usa mal. Mas, enfim, ele traz esse fogo para o ser humano. O ser humano agora pode se defender, só que Zeus não gostou. É claro que Zeus não ia gostar, gente. Por quê? Porque Zeus não tinha deixado. Prometeu chegou uma hora lá e falou, e aí Zeus, o fogo? Falou, de jeito nenhum, por isso que ele teve que roubar. E Zeus, quem é que gosta de ser desobedecido, gente? Com certeza não Zeus. Então o que Zeus faz? Ele vai se vingar da humanidade, que a gente vai falar no próximo vídeo aí de Pandora, mas ele vai se vingar aí, que é do vídeo de hoje, de Prometeu. Quando Prometeu, então, quando ele descobre que Prometeu roubou o fogo e entregou para os homens, ele define, né, determina que ele seja aprisionado no Cáucaso. Ele é colocado numa espécie de uma viga, assim, né? E aí é amarrado e colocado em cima do Cáucaso, desta grande montanha, fadado a ficar lá por toda a eternidade.
E não bastando isso, o que Zeus ainda faz? Manda uma águia passar por lá todos os dias e comer o fígado de Prometeu. Só que Prometeu, ele é um imortal, então o que acontece durante a noite? Durante a noite esse fígado volta a se constituir, só para aumentar o suplício de Prometeu, que no dia seguinte vai receber essa águia de novo, vai ter todos os sofrimentos do seu fígado sendo comido, e depois esse fígado, né, se regenera para que ele continue nesse eterno sofrimento por esse erro que ele cometeu, né, esse ato, esse roubo que ele cometeu quando tirou o fogo dos deuses. Renata, tô preocupada com Prometeu, coitado, tá lá no Cáucaso, até hoje vou lá tirar ele. Não precisa, não precisa. Por quê? Porque Hércules já fez isso para você. Hércules, a gente tem aqui uma playlist, né, dos 12 trabalhos de Hércules. Em um dos trabalhos ele passa por lá e encontra Prometeu. Vai, Prometeu, o que você está fazendo aí? Rapaz, vamos lá. E aí Hércules consegue tirar os grilhões e salvar então Prometeu, que agora é livre, então não precisa ir correndo lá, porque ele já foi libertado por um grande herói que é Hércules. E essa história de Prometeu, gente, ela tem muitos símbolos interessantes, né? Tem esse do fogo, que eu comentei com vocês. Tem essa coisa do Hércules, outro elemento muito, muito legal, essa coisa do Hércules ser aquele que vai conseguir libertar Prometeu. Por quê? Porque Hércules, esse nosso herói, assim como os heróis da mitologia no geral, eles simbolizam esse crescimento humano, essa evolução humana. Então, quando esse herói, lá num dos seus últimos trabalhos, consegue libertar Prometeu, e veja que nessa hora, Hércules ele já passou das provas físicas de força, né, de coragem, ele já está nas últimas provas mais relacionadas com inteligência, com paciência, com a busca ali das maçãs das Hespérides. Então ele está num outro momento. E é nesse momento já mais no final, onde ele já está mais maduro, quando ele já está no final dessa saga, que ele vai encontrar Prometeu e poder libertá-lo. Por quê? Quem é que vai libertar Prometeu? O ser humano. Todo ser humano que consegue utilizar corretamente a razão, ela liberta um Prometeu acorrentado. Se a gente quiser libertar todos esses que sofrem por terem ajudado a humanidade, é aprender a pensar de forma correta, aprender a estruturar o pensamento a partir de leis universalmente aceitas, que é a definição da razão aí, por exemplo, que Platão coloca para a gente. Quando a gente está tentando crescer, desenvolver como ser humano, existe um ser que a gente vai libertar, né? Que é, no caso aqui do mito Prometeu, e a gente pode imaginar que dentro de nós algo também se liberta. A gente vai libertar algo em nós no momento em que a gente aprender a utilizar a razão. E esse algo que se liberta, então, é representado no mito de Prometeu, quando Hércules chega lá e liberta esse filho dos titãs, e esse grande protetor da humanidade. Agora é interessante, né? Porque eles falam como protetor, mas é por conta dele que a gente sofre um bocado também. Porque no próximo vídeo eu vou falar de Pandora. E Pandora vai trazer todos os males para a humanidade. Vamos lá, no próximo vídeo, descobrir como é que essas histórias, então, se juntam, ok? Espero que vocês tenham gostado. Vejo vocês no próximo vídeo.